Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você que tenha um dia muito feliz e abençoado. E no programa de hoje nós vamos comentar da importação de soja pela China que aconteceu no ano passado. Eu vou falar também das importações de soja e a sua colheita que já começou em várias regiões do Brasil. Vamos falar das perspectivas de produção de petróleo nas principais regiões do mundo. E você vai ver que na semana passada o mercado ofereceu mais bois prontos para os frigoríficos e assim o preço da arroba deu uma arrefecida. E vamos comentar de um pool de empresas ligadas ao agronegócio que resolveram fazer uma parceria para produzir o próprio fertilizante. E eu vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do milho safrinha, que pode afetar o custo do confinamento neste ano. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a importação de soja pela China que aconteceu no ano passado. Essas importações de soja do Brasil pela China, elas aumentaram 29% em relação a 2022, segundo dados da alfândega chinesa, que foram divulgados agora na semana passada, ampliando o domínio do produtor sul-americano no maior mercado de soja do planeta e reduzindo a sua participação de mercado dos Estados Unidos. O total de embarques do Brasil para a China foi de beirou 70 milhões de toneladas no ano passado, segundo dados do próprio governo federal chinês. A participação de mercado do Brasil cresceu para 70%, enquanto a participação dos Estados Unidos diminuiu para 24%, de acordo com cálculos da Reuters e com base nos dados do governo chinês. Em dezembro, as chegadas de soja do Brasil foram 94% maiores do que no ano anterior, 2022, com quase 5 milhões de toneladas, enquanto as chegadas dos Estados Unidos foram 31% menores, 3,8 milhões de toneladas. Espera-se que as exportações da Argentina, o terceiro maior produtor do mundo, aumentem agora neste ano, 2024, em meio às previsões de recuperação da sua safra de soja após a seca, o que poderia trazer mais concorrência para a soja dos Estados Unidos. E agora vamos falar das perspectivas de produção de petróleo nas principais regiões produtoras do mundo. O mercado de petróleo marca um início de ano bastante volátil, sem direção certa. Mesmo diante dos, vamos dizer, desdobramentos do conflito que se instaura no Oriente Médio, e com a guerra da Ucrânia, lá na Ucrânia, ainda muito mal resolvida, a preocupação com a demanda global tem pesado mais para a commodity, que está longe das máximas, de preços máximos do ano de 2023, quando o petróleo Brent superou os $95 o barril. Só para você entender, petróleo Brent é uma sigla que normalmente acompanha a cotação do petróleo e indica a origem do óleo e o mercado onde ele é negociado. O petróleo Brent foi batizado assim com esse nome porque era extraído de uma base da Shell chamada Brent. E de acordo com Julius Baer, o foco do petróleo está, de fato, na ampla oferta do mercado, nas perspectivas de demanda da China e na menor efervescência de cortes por partes das nações petroleiras. Segundo a Economics Next Generation Research, a demanda chinesa por petróleo pode estar no pico, considerando os desafios econômicos
persistentes e a rápida transição do país para a indústria de mobilidade elétrica, enquanto outras economias asiáticas, como Índia ou Vietnã, crescem de forma robusta, o efeito na demanda por petróleo deve ser mitigado, considerando os diferentes padrões de mobilidade dessas sociedades. Ainda, os últimos cortes da Arábia Saudita levantam um aumento de competição entre nações petroleiras por compradores, conforme a oferta da Rússia, Irã ou Venezuela chega com descontos devido às sanções do Ocidente. E agora vamos dar um giro pelas principais regiões produtoras de soja, onde a colheita já começou. E a colheita de soja, ela avança e consolida o cenário de quebra da safra brasileira de forma irreversível, em razão do El Niño de forte intensidade. Com as condições climáticas irregulares ao longo do plantio e durante o desenvolvimento das lavouras nas diferentes regiões, com falta de chuvas e altas temperaturas no norte, nordeste e centro-oeste e excesso de chuvas no sul do país. A safra apresenta quebra que já supera 15,3 milhões de toneladas em todos os estados. É muita coisa. Diferente da temporada 2015-2016, quando o fenômeno El Niño também foi de alta intensidade, nessa temporada os estragos foram maiores, principalmente devido à maior precocidade das lavouras. Uma das consequências foi o replantio recorde de 2,9 milhões de hectares, sem contar as áreas abandonadas para dar lugar ao algodão. O replantio ele acaba gerando prejuízo não apenas à safra de soja, pois incorre em novos custos e parte de um potencial produtivo menor, como também a segunda safra de milho, pois compromete a janela ideal para a semeadura. A empresa AgroConsult, organizadora do Rally da Safra, aponta para uma safra 2023-2024 de 153,8 milhões de toneladas, 3,7% inferior à temporada passada, com uma produtividade média de 56 sacas por hectare. Na safra 22-23 foram colhidas 60 sacas por hectare. A área plantada cresceu 2,9% para 45,7 milhões de hectares e as áreas visitadas pelo Rally da Safra respondem por 97% da área de produção de soja e 72% da área de milho. E agora vamos comentar de um pool de empresas ligadas ao agronegócio. E esse pool, essas empresas, resolveram fazer uma parceria para produzir o próprio fertilizante aqui no Brasil. Empresas líderes do agronegócio brasileiro, incluindo a empresa Amage, Cooper Citrus, Souza e Lucas Participações, Viola Participações e Tecnobif, formaram uma parceria para criar uma empresa de fertilizantes sustentáveis. A iniciativa, ela surge em resposta ao potencial do agronegócio no Brasil e à dependência de fertilizantes químicos importados e também à necessidade de aumentar a produtividade agrícola para atender a crescente população mundial. A nova empresa está empenhada em apresentar uma alternativa inovadora e responsável por meio de fertilizantes organominerais, com o objetivo de impulsionar a agricultura sustentável, promover práticas responsáveis e estabelecer parcerias duradouras para o benefício tanto do meio ambiente quanto das comunidades locais. Essa abordagem, ela reflete a busca incessante da empresa por aliar sustentabilidade e tecnologia, visando criar soluções inovadoras que deixem um legado harmonioso para as futuras gerações. Com um foco preciso em eficiência e produtividade,
para atender às necessidades dos agricultores, a empresa planeja realizar investimentos substanciais em pesquisas para avançar ainda mais na promoção da saúde do solo. Essa empresa, ela concentra-se em culturas-chave como soja, milho, cana-de-açúcar, citros e café, com planos ambiciosos de diversificação para outras culturas. A localização da primeira unidade está em Altair, no estado de São Paulo, é estrategicamente escolhida para impactar positivamente a economia local, promovendo a criação de empregos e contribuindo para o aumento da renda da comunidade. E agora vamos comentar do mercado da carne bovina, que ainda patina em relação aos valores da arroba do boi gordo. Nem a possibilidade de embarques recordes da carne bovina está fazendo a arroba do boi gordo se mexer, principalmente em São Paulo. Pelo menos é o que indica os estudos avançados em economia aplicada, o CPEA, que é da Exalc USP. Os preços na praça continuam oscilando ao redor de R$ 250. Ao longo do mês, agora desse mês, a mínima foi de R$ 248,55 e a máxima R$ 255,50. Em nota, os pesquisadores afirmam que a oferta de boi gordo é incerta por conta das condições climáticas, enquanto a demanda interna se estabilizou e as exportações estão aumentando. Dados da Secretaria de Comércio Exterior, que é a SECEX, indicam que as exportações de carne bovina in natura alcançaram 86,8 mil toneladas nas primeiras 2 semanas de janeiro. A média diária foi de 9.600 toneladas, um aumento de quase 25% em relação à média de janeiro de 2023, o que sinaliza a possibilidade de um novo recorde em volume para o mês. Os importadores chineses estão oferecendo cerca de $4.200 por tonelada do dianteiro bovino, bem abaixo do que esperam os exportadores e cerca de 9% menor do que vinha sendo negociado no mês passado. E agora vamos comentar da produção de carne suína, só que lá na China. Dados oficiais apontam que a China produziu um recorde de quase 58 milhões de toneladas de carne suína no ano passado, depois que os agricultores aumentaram o abate no último trimestre para reduzir perdas em meio a um excesso de ofertas de suínos e um surto de peste suína africana. A produção anual de carne suína cresceu 4,6% em relação ao ano anterior. A produção no quarto trimestre foi de 14,9 milhões de toneladas, segundo cálculos da Reuters, com base em dados do Departamento Nacional de Estatística lá da China, um aumento de 7% em relação ao mesmo trimestre de 2022. O aumento na produção ocorreu no momento em que as empresas suinícolas que lutavam com uma recessão na procura por uma expansão agressiva nos últimos anos, enfrentavam, vamos dizer assim, uma pressão para reduzir os efetivos de criação e vender explorações. Os agricultores também estão a tentar reduzir o impacto de um surto recorrente de peste suína africana que assola a China há vários anos. Uma onda inicial matou milhões de porcos entre 2018 e 2019 e as perdas sustentadas no longo do prazo levaram a um fluxo de caixa restrito na indústria. E depois do intervalo, você vai ver que na semana passada o mercado ofereceu mais bois prontos para os frigoríficos e assim o preço deu uma arrefecida. E eu vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do milho safrinha, que pode afetar o custo de confinamento agora neste ano. Nós voltamos já, é um minutinho só.
O que é o Senar Mais? É um programa do Senar que leva assistência técnica e gerencial para vocês produtores. Um técnico de campo irá te acompanhar por 2 anos. Ele fará um diagnóstico da sua fazenda, faz um planejamento junto com você, te orienta sobre tecnologias, manejo, oferecendo cursos para qualificação e o principal, fará o gerenciamento mensal da sua atividade. E o que é melhor, sem cobrar nada por isso. Senar Goiás. Léo, é fácil preparar seu steak na air fryer. Agora, imagina uma air fryer gigante. Os steaks da Super Frango não são fritos, meu filho. São assados de verdade em uma air fryer gigante na fábrica. Gente do céu! Não me tira daqui não, hein? Steak de frango Super Frango. Pré-assado, sem fritura, 0 óleo. Dá gosto saber. Frango é Super Frango. As compras do mês estão pesando no bolso? Na promoção Supermercado Ano Inteiro da 99,5 FM, você pode faturar R$500 em Vale Compras todo mês até o fim do ano. Fique ligado na rádio que é primeiro lugar em audiência e saiba como participar. Promoção Supermercado Ano Inteiro da 99,5 FM. A gente ouve porque gosta. 99,5. Oferecimento Mentes Brilhantes. O amanhã é agora. Vestibular 2024 Unievangélica. Inscreva-se. TV Serra Dourada. A TV do seu tempo, o tempo todo com você. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta e não pode correr. Basta acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Ergue essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. Realize o seu sonho de entrar na universidade pública com o SISU. Tem cotas e vagas específicas para vários grupos. E agora inscrições únicas no início do ano, de 22 a 25 de janeiro. Basta acreditar que um novo dia vai raiar, sua hora vai chegar. Sua hora vai chegar! Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. Senar Goiás, a maior escola da terra. Nós estamos de volta e agora você vai ver que na semana passada o mercado ele ofereceu muito mais bois prontos para os frigoríficos e dessa maneira o preço da arroba cai. O leve crescimento de oferta durante a última semana deu vantagem para a indústria frigorífica oferecer menos pela arroba e a pressão baixista já ronda algumas regiões do país. A demanda doméstica também contribui para o movimento com menor escoamento de carne bovina devido à chegada da segunda quinzena do mês. E lá na Bolsa o vencimento para janeiro voltou a subir e fechou na última sexta-feira com um incremento aí de 1,2% em relação ao dia anterior, mas acabou fechando a 245,85 por arroba. Em resposta ao cenário no mercado físico, as indústrias frigoríficas fechou a última sexta-feira com programações de abate que rondam aí na casa de 10 dias úteis. Também é muita coisa. Isso na média nacional deu aí um avanço de um dia no comparativo semanal. O Mato Grosso do Sul, lá naquele estado, as escalas apresentaram um dia útil de avanço no comparativo semanal, fechando a semana com programações médias de 9 dias úteis. Saindo do boi gordo e entrando no frango, o mercado aponta que o poder de compra dos avicultores vem aumentando frente ao farelo de soja pelo segundo mês consecutivo no estado de São Paulo, conforme apontam pesquisas realizadas pelo CPEA.
Os estudos que foram divulgados agora na última sexta-feira, dia 19, também mostram que no mercado avícola, embora haja redução na demanda por carne, o alojamento de animais vivos está menor que sustenta os valores da negociação. Já em relação ao milho, enquanto os preços do frango vivo registram leves altas nas primeiras semanas do mês de janeiro, os do derivado da oleaginosa vêm recuando e os do cereal avançando. E agora eu vou conversar com Ronat Macuco. O Ronat, ele é analista lá da Pátria Agronegócios e nós vamos falar de um tema interessante e de um tema que preocupa o pessoal da pecuária de corte, que produz carne, principalmente quem faz confinamento. Ronat Macuco, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença e eu tenho certeza que esse tema que nós vamos falar agora é um tema muito importante, tá tudo bem? Tudo bem, Antônio, e bom dia para quem nos assiste. Acho que a gente tem que olhar para, você trouxe dados aqui, que a arroba começa a ceder no interior do Brasil, né, Antônio? É verdade. E escala de abate, ela é um reflexo de como está o frigorífico, se eles podem ou não pagar um pouco mais. No milho também não é a diferença, no pacote nutricional não é diferente, né, Antônio? Não. O pecuarista, se a arroba está forte, está firme, e mesmo o milho subindo, muitas vezes o poder de compra do pecuarista continua firme. Com esse boi perdendo força nesse começo de ano, a gente viu aí as três primeiras semanas do ano, preço muito firme. Quando a gente olha já para essa reta final do mês de janeiro, a gente já começa a observar, Antônio, já lá na frente, o preço do boi já tendo uma leve correções. Boi, por exemplo, para meados de março, abril e maio, na Bolsa está precificado abaixo de 235 já, Antônio, que é referência para a Praça Paulista. Seria um boi aqui no Goiás na casa dos 225, 220 reais. Então, bastante atenção para esse primeiro semestre do ano, olhando para o preço do boi, né, Antônio? Às vezes a gente é muito criticado nas mídias sociais, aí na internet, porque às vezes a gente fala algumas coisas e as pessoas não ficam atentas ao mercado. Eu tenho dito o seguinte, que parece que houve assim uma certa estabilidade no preço da arroba, sobe 50 centavos, cai R$1, aumenta R$1, cai 50 centavos, sobe lá no estado do Mato Grosso, cai aqui em Goiás, arrebenta lá no Pará, cai em São Paulo, e parece que no frigir dos ovos, o preço da arroba está, vamos dizer, de maneira geral, mais convidativa ao frigorífico do que ao pecuarista. E o pecuarista, ele vai ter que se acostumar com essa situação, porque queira ou não, o comércio, o mercado mudou e mudou muito, o mercado interno, o mercado brasileiro, que a 60%, 70%, 80% da carne bovina fica aqui no Brasil, ele não está forte, pelo contrário, está enfraquecido. E isso prejudica todo o mercado. Exatamente, Antônio. Acho que um ponto que você trouxe aí o mercado está estável. Estável. Desde meados ali de reta final do outubro. A gente pega mês de novembro. A gente já não mudou. Não mudou. Era um boi, esse boi que você falou agora há pouco. Você viu o boi China, como é que tá? Não sai. Não sai no Goiás de 238, 240. Se é um marchante que leva para São Paulo, paga 240. Se é mercado doméstico aqui que paga a China internamente, paga 235. E esse era o boi da reta final do outubro. Então, mercado Praça Paulista, esse boi de 245 que o Antônio mostrou agora para janeiro, tela da B3, ele é um reflexo para Praça Paulista há mais de 90 dias. Quando eu olho os contratos futuro, o mercado hoje já projeta que teremos uma oferta maior por um fator que poucos estão ponderando como vai ser esse volume de animais dentro do abril, do maio, vindo de pasto. Porque pasto ainda está de conta-gota. Eu divido o Brasil em dois países. Em dois países nesse momento. É um estado de São Paulo para baixo. Clima foi muito bom, chuva foi em abundância, tem pasto em abundância. Falei com um cliente do Paraná, de região de Londrina, ele falou, Ronald, minhas áreas de pasto estão excelente. E aí eu consigo segurar o boi muitas vezes, mas não passo. O frigorífico hoje quer me pagar um preço seguro, consegue controlar essa escala de abate um pouco mais curta. Quando vem para o Goiás, eu rodei região de Nova Crixás, Mozarlândia, região ali de Itapirapuã, você ainda procura, ainda não tem pasto em abundância. E nós já estamos no final de janeiro, entrando em fevereiro, portanto nós temos aí, em condições normais, mais 2 meses de água.
Exato. Então, o primeiro semestre do ano, não espere, não trabalhe nas suas contas aí no dia a dia com uma arroba acima dos 250. Hoje, na nossa visão, está difícil a gente sustentar algo acima disso para o primeiro semestre. Segundo semestre, a gente pode ver aí algo bem diferente que a gente pode falar agora, Antônio. É uma área menor de... Mas é uma incógnita. Exato. Que é uma área menor de milho. Se tem uma área menor de milho, já é um fato. Hoje o Goiás irá plantar uma área menor de milho, Mato Grosso... Então, a gente já espera uma área menor. Então, a gente pode ter menos grão à disposição a partir de julho, agosto, fazendo com que a dieta do confinamento suba e aí o pecuarista não sente incentivar, não tem incentivo para colocar o boi no coxo. É verdade. Se não tem incentivo para botar na reta final do 24, podemos ter surpresa positiva. Mas nesse curto prazo, você que tem boi de pasto, que eu falo com bastante pessoa aqui hoje, você que está nos ouvindo, eu sei que você ouve o Antônio aqui, você manda mensagem para mim, ouvi você lá no programa do Antônio falando do boi. Você que tem boi que vai sair nesse abril, nesse março, nesse maio, bastante atenção. Bastante atenção mesmo, que é um animal que muitas vezes, ele ainda está com um custo um pouco mais caro, porque é um animal que veio, um bezerro ainda dos 2.600, 2.700, não é aquele bezerro mais de 3 mil que tinha lá atrás. Esse já foi desovado na reta final do 23. Então, bastante atenção que a gente pode encontrar oportunidade para o segundo semestre do ano, mas nesse curto prazo a gente tem que ficar muito atento. Quando eu olho para o milho, Antônio, milho parece que não teremos uma baixa olhando hoje. A gente tem uma área menor, Antônio. Se você falou, se a gente vai ter mais 2 meses de chuva, se essa chuva corta dentro do março aí, dentro desse abril, a gente pode ter milho com a área menor e uma produção menor. E aí o mercado pega para cima. Isso é uma coisa que você tem acompanhado e sabe, a área é menor. Mas se a área é menor e produzir normal, tudo bem, vai ter uma oferta de milho à disposição. Exportação vai cair bastante. Pecuarista, não espere que vai faltar milho, nada nesse sentido. Agora, se essa área menor tiver um problema de clima, aí, Antônio... Só Deus sabe o que vai acontecer. E eu vou te dizer uma coisa, tá preocupante a situação. E não é só milho, não, é soja também. Os dois, porque os dois são base para o frango, para o suíno, para o boi, para o leite. Milho e soja é o carro-chefe de quem produz. E nós estamos numa situação delicada. Só para você ter uma ideia, hoje... Na minha propriedade, que é próxima a Goiânia, que eu tenho aqui um sítiozinho. Eu tenho 4 minas lá que formam um ribeirão, chamado Ribeirão Palmito. Eu fiquei estarrecido. Ele está secando. Agora imagina. Agora vamos fazer uma conta simples, Antônio. Se está secando, o produtor já vem da área de milho, de soja esse ano preocupado, o clima foi ruim. Ele vai arriscar uma janela de milho um pouco mais dentro do março? Chegou dia 26, 25 ali de fevereiro, o produtor já não vai mais plantar milho, ele não vai arriscar, porque os preços ainda não estão tão interessantes. O produtor não, se o preço tivesse um milho de 80, a gente poderia. Então hoje tem esse problema. Então o produtor vai ser um pouco mais compassente. Na nossa visão, ele vai pisar um pouco no pé nessa área de milho. Então, assim, bastante atenção. E eu vou dizer mais uma coisa. Se você tem dúvidas, não plante. Não arrume problema para o seu bolso. E o pacote tecnológico do milho, nessa reta final de ano, caiu bastante. Começa agora, eu quero plantar uma área de milho. 50 sacas aí, você planta o milho tranquilo, de alta tecnologia. Químico, semente, fertilizante. Isso, em novembro, outubro, era 70 sacas. Então, melhorou bastante. Então, assim, mesmo melhorando, pense bem, faça a conta. Bem. É verdade. Ronald, muito obrigado, meu irmão, mais uma vez, pela sua presença aqui. Foi legal essa conversa. E se você que está nos acompanhando quiser trocar uma ideia com o Ronald, o telefone dele é o 99574-9280, DDD 62, 99574-9280. Obrigado, Ronald. Obrigado, meu amigo. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Nunca se esqueça quando um capítulo termina, o outro começa. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada, com Silvier Alves, de segunda a sexta, às 11h15. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.